Alessandro Sampieira aí na área para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo que é a estrutura de redação, ok? Então, uma aula aí que você tem que ver pelo menos aí umas 10 vezes, né, para poder pegar todas as dicas que eu vou passar aqui para vocês hoje. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir aquela ajudinha, ok? Para vocês seguirem lá nossas redes sociais, o nosso perfil lá do Instagram, aprimorar underline concursos, a nossa página no Facebook, que é aprimorar concursos, ok? Para poder dar aquela forcinha e divulgar esse trabalho aí. Bom, queria passar uma informação para vocês que já está disponível na plataforma uma folha oficial de redação. Tá? Essa folha vocês vão fazer o download, vocês vão baixar esse material, vocês vão imprimir, né? Ou seja, quantas cópias vocês quiserem, para poder já treinar a redação de vocês dentro desse padrão. A gente sabe que a folha de redação ela tem um padrão que é de tamanho específico e a gente precisa treinar a partir de hoje. Não começa a treinar em folha de caderno, não, porque chegar na hora de fazer a redação não vai dar certo. Então, deixa eu só disponibilizar aqui a folha para vocês verem. Só um minutinho. Ok? Então, temos a folha aí de redação. Ok? A folha está aí. Então, com todo, né, quantidade de linhas, né, como vocês podem ver, ó. Então, o máximo aqui, ó, 30 linhas, ok? Lembrando o seguinte, galera, se vocês estão estudando para fazer uma boa redação na prova da Polícia Militar, não fica se contentando em fazer 20 linhas, não. Vamos chegar às 30, né? Porque a gente tem capacidade, a gente está estudando para isso, vocês estão investindo, na verdade, para uma melhoria, né, para vocês, para na hora da prova não ficar dando mole, ficar colocando 20 linhas, ou seja, não dá para colocar quase nada de informação, ok? Então, a gente vai estudar para a gente chegar aqui às 30 linhas, ok, galera? Então, tá aqui a folha oficial para vocês treinarem, é só pegar lá, baixar tudo bonitinho e vai estar disponível para vocês. Bom, essa aula de hoje, então, aula de hoje, aula 2, estrutura da redação. Então, vamos lá. Primeiramente, né, quando a gente trabalha essa questão de estrutura da redação, a gente precisa entender o seguinte, que toda redação dissertativa ela vai ter obrigatoriamente três elementos, né, vamos dizer assim. O primeiro elemento é o que a gente chama de introdução. Tá? Como vocês estão vendo aí, a introdução, e eu coloquei até a definição, o que vocês vão fazer na introdução. Introdução é onde se apresenta o ponto de vista e a enumeração, né, de argumentos. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Esse ponto de vista que vocês estão vendo aqui, ele recebe um nome técnico, e esse nome técnico, ou seja, este elemento que a gente chama de ponto de vista, ele, na verdade, ele é avaliado, é a primeira coisa que é avaliado no texto de vocês, quando o examinador ele vai lá corrigir o texto de vocês. Tá? Então, esse ponto de vista, o que acontece? A gente chama de tópico frasal. Tá? Então, tá aí, ele é um tópico frasal. Isso é importante, galera, porque esse ponto de vista ele é analisado com bastante sistematicidade pelos avaliadores. Primeiro, porque é ele que vai nortear o texto de vocês. É a partir dele que você vai construir os argumentos e se você vai colocar argumentos coerentes para poder manter esse tópico frasal, esse ponto de vista. Tá? Mais para frente eu vou ensinar alguns macetes aí para vocês construírem tópico frasal, fazer uma estrutura de resposta. Tem muita coisa boa para a gente ver nesse curso, galera. Muita coisa boa. Vocês, nesse curso, vão aprender redação de verdade. Então, para isso, a gente vai começar bem do básico, né, para ninguém ficar aí com déficit de informação, ok? Então, vamos lá. O ponto de vista, a gente já sabe que é o famoso tópico frasal. Então, como a gente está, como eu marquei aqui para vocês, tá? Esse ponto de vista, tecnicamente, ele é chamado de tópico frasal. Tá? O que é o ponto de vista? É o meu ponto principal, ok? A respeito de um tema. E é a partir dele que eu vou defender os meus argumentos. E outra coisa importantíssima que vai ter na introdução. Ou seja, na minha introdução, eu já vou colocar a enumeração dos argumentos. Ou seja, se no meu texto eu usar um argumento, eu vou colocar um argumento.
Se eu usar 2 ou 3, eu vou enumerar esses argumentos. Mas é interessante a gente notar o seguinte, que eu vou enumerar os argumentos, eu não vou analisar os argumentos. Tá? Isso é importantíssimo, porque tem aluno que enumera os argumentos, né? Coloca lá tudo direitinho para poder estruturar o seu parágrafo, ele defende os argumentos, né, na introdução, mas a gente vai ter um momento específico para poder fazer isso, ok? Então, na introdução, o que a gente vai ter basicamente? Vamos lá, ponto de vista, que a gente chama de tópico frasal, ok? Depois eu vou vou ajudar vocês a construir um tópico frasal e depois teremos a enumeração de argumentos. Bom, no elemento 2, é o que a gente chama de desenvolvimento da redação. Desenvolvimento, o que vem a ser? Parte do texto onde são desenvolvidos e analisados os argumentos. Ou seja, é a parte do texto onde é desenvolvido e analisado isso aqui. Ó. Então, na introdução, eu só enumero os argumentos, eu digo quais são. E, no meu desenvolvimento, eu analiso esses argumentos. Então, olha só, um exemplo clássico aqui. Vou falar de UPP. Eu vou falar dos malefícios da UPP. Aí eu vou começar, por exemplo, o meu texto com um tópico frasal. É notório que a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, não foi benéfica à população carioca, sobretudo nas comunidades carentes. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se aumento do tráfico armado e a sua movimentação para outras áreas que antes não eram dominadas pelo tráfico. Então, percebeu que eu falei que a UPP é maléfica e ela possui 2 motivos. Primeiro, o aumento do tráfico armado, isso é um argumento, e a sua movimentação para outras áreas que antes não eram dominadas pelo tráfico. É o meu argumento 2. Percebeu que na minha introdução eu só enumerei os argumentos, eu não analisei nada? Ou seja, onde que eu vou analisar? Aqui no desenvolvimento, ok? Então, no desenvolvimento vai ser a parte do texto, né, onde são desenvolvidos e analisados os argumentos. É aí que eu vou colocar informações para eu embasar aquilo que eu disse lá no início do texto, que é o tópico frasal, ok? Mais para frente ainda nessa aula eu vou colocar um modelo aqui de redação para vocês verem como que esses elementos eles funcionam dentro do texto, porque eu acho que com exemplo a gente, né, consegue visualizar melhor, ok? Bom, e por fim a gente vai para a conclusão. O que é a conclusão? Parte do texto onde os argumentos são concluídos e apresentadas medidas de intervenção. Galera, isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu vou marcar para vocês aqui, ó, medidas de intervenção, ok? Medidas de intervenção. O que vem a ser uma medida de intervenção? Geralmente, quando a gente analisa um tema de redação, esse tema ele não é 100% perfeito. Ele possui os seus problemas, né, galera? Nada é 100% perfeito. E, principalmente, os temas de redação, eles sempre são, né, carregados de uma problemática. Tá? Isso é importante a gente analisar aqui. E para todo problema que eu analiso, eu preciso sugerir, eu preciso apresentar uma solução. Ok? Então, as soluções que geralmente a gente apresenta para a problemática do nosso tema, elas se encontram sempre aqui, ó, na conclusão. Ou seja, essas soluções a gente chama, né, a gente tem um termo técnico que se chama medidas de intervenção. Então, a gente pode traduzir o seguinte, né? A gente pode colocar aqui, ó, abrir uma observação para vocês, né? E colocar assim, ó, medidas, né, medidas de intervenção. Tá? Medidas de intervenção é igual, ou seja, é equivalente a uma solução para o caso. Okay? É igual a uma solução para o caso. Então, a gente deixa marcado aqui. Medidas de intervenção, tá? É equivalente a solução para um caso. Então, por exemplo, se eu falo que a UPP ela não funciona, ou, né, na verdade não funcionou no Rio de Janeiro, eu poderia apresentar algumas soluções, né, para a Polícia Militar ser mais atuante aqui no Rio de Janeiro. Falar que a gente precisa de investimento, a gente precisa de mais treinamento, as leis são muito brandas, ou seja, o policial militar hoje ele prende um bandido, né, de acordo com o crime que esse bandido pratique, daqui a um mês ele está solto de novo. Então, eu estou apresentando soluções para poder mudar esse quadro. Ou seja, o que eu estou apresentando? O que eu estou apresentando são medidas
de intervenção, ok? Então, a gente tem essa primeira parte do texto, que ele é composto por introdução, onde eu coloco o ponto de vista, ou seja, o meu tópico frasal, e eu enumero os argumentos. Na parte de desenvolvimento, o que a gente vai fazer, né? A gente vai desenvolver e analisar esses argumentos. E na conclusão é a parte do texto onde os argumentos, né, eles são concluídos e apresentados o quê? As medidas de intervenção. Então, medidas de intervenção é a mesma coisa que uma solução para o caso. Então, basicamente, galera, nessa primeira tela aí, a gente consegue já mapear uma estrutura de texto, né? Uma estrutura de texto dissertativo já começa a nascer a partir daí, em que eu vou ter um momento para a introdução, um momento para o desenvolvimento e um momento para a conclusão, ok? Então, vamos lá continuar trabalhando aqui a estrutura do texto. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente poder passar esse slide. Vamos nessa. Bom, então temos aí, né, a nossa estrutura. Nosso texto, que a gente vai trabalhar neste curso aqui, né, e agora é um momento assim que eu preciso que você, candidato, né, confie muito no que o professor está passando para você, ok? Todas essas informações aqui contidas nesse curso, elas são importantíssimas. Principalmente, né, falando de números de parágrafos. Por quê? Para o texto que nós vamos trabalhar aqui, para a gente não correr nenhum tipo de erro, né, na hora da prova, a gente vai trabalhar sempre com 4 parágrafos. Sempre com 4 parágrafos. Tá? Importantíssimo deixar isso aqui sinalizado para vocês. Sempre vamos trabalhar, né, com 4 parágrafos. Tá? Então, vou até colocar aqui para isso ficar gravado aí na mente de vocês. A partir de hoje, né, quando vocês redigirem um texto dissertativo, tá? Esse texto dissertativo, ou seja, essa redação dissertativa, obrigatoriamente ela tem que ter 4 parágrafos. Ah, professor, eu posso fazer com 5 parágrafos? Olha, poder você até pode, mas pensa o seguinte, se você fizer com 5 parágrafos, você tem que colocar, às vezes, no mínimo 3 argumentos. E esses argumentos, no final, eles precisam ser fechados. Vocês vão ter que fechar esses argumentos em apenas um parágrafo. Então, acaba que fica um espaço muito limitado para uma quantidade enorme de argumentos. Então, o que acontece, galera? A redação ela fica incompleta e vocês não conseguem, na verdade, ganhar uma pontuação que é exigida, né? Mínima lá pelo edital. Então, eu sempre falo, né? O ideal é a gente fazer uma redação em 4 parágrafos, porque vai ficar redondinha, vai ficar perfeita, né? E a chance de a gente aumentar essa nota é melhor ainda, né? Com 3 parágrafos já fica um pouco difícil. Porém, né? Desculpa, né? Com 5 parágrafos eu já acho um pouco difícil. Porém, eu não condeno, né, quem faça 5 parágrafos. Também está correto, mas precisa de uma habilidade maior na escrita. E vamos, né, ser sinceros aqui. Acredito que vocês não tenham muito tempo, né, para poder desenvolver uma escrita impecável. Aqui nesse curso, ninguém quer escrever igual Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. O que vocês querem é fazer uma redação, tá, que vocês consigam uma pontuação para entrar na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu estou aqui, né, para apresentar para vocês essa fórmula. Eu vou dar de mão beijada todas as informações que vocês precisam. Vocês vão ver que no final do curso vai ser a coisa mais fácil da face da Terra. Então, vamos lá? Bom, então a redação, né, a minha introdução, ou seja, o meu parágrafo de introdução, ele vai ter apenas um parágrafo. Tá? Isso é importante. O desenvolvimento, ele vai ter 2 parágrafos. E a conclusão, um parágrafo, ok? Então, a parte da redação que leva a maior quantidade de parágrafos, ok? Vai ser o desenvolvimento. Ah, professor, se eu resolver fazer 5 parágrafos, tá bom, chato, né? Quer fazer 5 parágrafos, faz. Mas já sabe, no desenvolvimento, ao invés de você colocar 2, você vai colocar 3 parágrafos de desenvolvimento. Para um parágrafo de conclusão, ou seja, eu quero saber depois como é que você vai fechar isso, ok? Então, o ideal, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, ok? Bom, continuando. O que colocar em cada parágrafo? Tá? Na introdução, já sabe, né? A gente coloca o ponto de vista e os argumentos.
No desenvolvimento, análise dos argumentos com base em dados e argumentação própria. Por que eu falo isso é importante a gente sinalizar aqui com base em dados, tá? Base em dados. Porque em algum momento, tá? Em algum momento, você vai ter que procurar em reportagem, né? Matérias de jornal, revista, site, né? Ou seja, um especialista foi lá e deu uma determinada opinião sobre um tema. Então, procurar dados são esses dados que a gente encontra aí, né, nos meios de comunicação, que eles embasam os nossos argumentos, ok? E quando eu falo em argumentação própria, né, significa dizer que você vai desenvolver esse tema, mas as suas argumentações para defender o seu tópico frasal, tá? Ela tem que ser própria, ela não pode ser de nenhum autor, ou seja, a redação ela é propriamente autoral, ok? Bom, e na conclusão, fechamento das ideias e a apresentação das propostas, né, de intervenção, ou seja, das medidas de intervenção. Tá? As medidas de intervenção, como a gente viu na tela anterior, é a solução para o caso, ok? Então, vamos nessa aqui, né, continuar a nossa análise, tá? Passando aqui para a próxima tela. Vamos nessa. Deixa eu mudar aqui. Bom, parte do título, tá? Parte do título da redação, tá? Devo colocar, né, título na redação? Então, isso é importante demais, galera. A parte do título e a dúvida de muita gente, né? Devo colocar título na redação? Olha como eu coloquei aqui. Título não é obrigatório, tá? Título ele não é obrigatório. E por que que o título, na verdade, ele não é obrigatório? Então, vamos lá. O título, como eu coloquei aqui, ele não é obrigatório, a não ser que a banca exija o título, tá? Como que uma banca ela pode exigir o título numa redação? Ela pode exigir no próprio edital, lá na parte da redação, né, em que ela vai tratar, né, das obrigatoriedades, né, tudo aquilo que a gente leu na aula passada, né, aquele texto oficial lá da banca Exatos, tá? Ela pode cobrar no edital ou ela pode cobrar na folha oficial de redação, tá? É onde a gente vê aquelas orientações, né, que a banca dá para os candidatos, tá? Então vamos combinar aqui. O título ele não é obrigatório, tá? O título ele não é obrigatório, a não ser que a banca exija. A partir do momento que a banca exigir o título, ele será obrigatório. Então, significa que, se a banca não exigir, o título é o quê? Facultativo. Posso colocar título ou não? Então, olha só. Primeira coisa. Se o título for facultativo e vocês colocarem o título, quais são as observações que eu quero fazer? Primeira observação. Não poderá haver verbos, tá? Então, no título do texto, não pode haver verbo. O título ele tem que ser uma frase nominal, ok? Porque o que acontece? Toda frase que contenha verbo, ela é considerada uma oração, tá? E sendo oração, se você colocar verbo no seu título, pode ser que a banca, né, o seu examinador, ele se confunda, né? Ele fala, pô, aqui é o título dele ou é o início da redação? Tá entendendo? Então, assim, no meu título não pode ter verbo. Olha só alguns exemplos de títulos que teriam verbo. Eu tenho aqui exemplo, ó, a corrupção precisa acabar. Então, se eu falo a respeito de corrupção, né, aí eu construí um título aqui, ó, olha só, coloquei o verbo precisar. Então, isso aqui eu não posso fazer de modo algum, tá? Não, modo algum. Ué, professor, então como que eu poderia substituir essa ideia, né, de a corrupção precisa acabar, né, para colocar, para fazer um título? Ué, tá aqui, ó, só colocar consequências da corrupção seria, na verdade, uma possibilidade, ok? A gente tem outra aqui também, ó, o sistema carcerário está precário, né? Seria um título com verbo, tá? Ou seja, tem verbo aqui onde eu estou sublinhando, são verbos, ó, verbo preciso, verbo está, ou seja, não pode ter título na redação de vocês. Então, como que eu substituiria essa frase, essa oração, essa frase verbal, né, por um título? Poderia colocar assim, ó, precarização do sistema carcerário. Né, ver que, olha só, não tem nenhum verbo aqui, né, nem aqui e nem aqui. Eu tenho também aqui outro exemplo de título com verbo, olha. As milícias são os maiores problemas das comunidades. Olha só, tem o verbo ser aqui, ó.
tem verbo, não pode ter verbo no meu título. Como que eu poderia substituir? Os malefícios da milícia, ok? Então, isso aqui é importantíssimo, né, para a gente pontuar. No meu título não pode ter verbo, né? Sempre uma frase nominal. Mais para frente eu vou colocar alguns exercícios, né, de títulos, né, para vocês, para a gente treinar também esse título em cima de temas, ok? Bom, vamos lá. Observação. Então, segunda observação. O título ele precisa vir centralizado. O que significa? O título ele precisa vir no meio da folha. Não pode vir aliado à esquerda e nem à direita, tá? E nada de sublinhar o título, colocar um sublinhado abaixo do título. Não pode fazer isso, tá? Outra observação, 3. Não pule linha entre o título e o texto. Então, botei o título na primeira linha. Na segunda linha, eu já começo o meu texto. Ok, galera? Não pode pular linha. Eu não posso colocar o título na primeira linha e na terceira linha iniciar o texto. Tem que começar na segunda linha imediatamente. Ok? Quarto, isso aqui é importantíssimo. O título deve ter coerência com o texto. Por que eu falo que é coerência? Ou seja, o título, na verdade, ele é uma frase nominal pequena que ele sintetiza, na verdade, toda a ideia carregada no seu texto. Ok? Então, por exemplo, você não pode falar no seu texto de segurança pública, né, e colocar um título que fale sobre economia mundial, ok? Então, assim, a gente precisa ter um título que vai dialogar com o seu texto, tá? Então, isso é importantíssimo. Uma dica que eu dou para vocês se você for colocar o seu título no texto, eu aconselho que você coloque o título depois que você fizer o texto. Por quê? Com o seu texto pronto, fica mais fácil de você visualizar a ideia central de que você estava querendo falar. Tá? Então, só uma dica que eu dou aqui. Ok, galera? Então, a gente tem essas informações a respeito do título e vamos dar continuidade aqui, né, à nossa aula. Né? Então, próxima tela, aí, uma redação, ok? Que eu fiz aí para a gente poder trabalhar todos esses elementos que nós vimos, tá? Eu vou ler com vocês com calma e eu vou analisando ponto por ponto para vocês entenderem, né, como que essas minhas explicações a respeito desses elementos que a gente está vendo na aula 2, como que elas viram, né, como que elas se transformam em forma textual. E acredito que é isso que vocês querem saber. Então, vamos lá. Primeira coisa, tema da redação. O tema está aqui, né? Os benefícios e malefícios da internet. Okay? Os benefícios e malefícios da internet. Ok? Então, nesse texto, eu vou falar dos benefícios e dos malefícios. Vocês observem que nesse meu texto, tá? O que eu coloquei? Tá? Já logo de primeira. Eu coloquei título, tá? Em que eu falo assim, ó, o meu título, pequenininho, ó, construção, tá? É um exemplo, né? E aqui, ó, e destruição, tá? Construção e destruição. Galera, o título não precisa ser uma frase genial, não precisa ser algo impactante, né? É só uma coisinha pequenininha, só uma frase nominal que sintetiza aquilo que vocês querem falar no texto de vocês, tá? Então, vamos entender o seguinte. Eu estou falando de malefícios e eu estou falando de benefícios da internet, tá? Então, preste atenção. Tudo que for benefício, tá? No meu texto, eu estou falando aqui, ó, na parte de quê? De construção, né? Construção. Como assim? Tudo que é de benefício na internet é algo que, na verdade, é construtivo, né? Por assim dizer. A gente pode pensar assim. Essa é a ideia que eu estou carregando, ok? Então, a gente pode falar de tudo que for, né, benéfico, ok? A gente fala que é uma construção. Então, vou botar aqui, ó, benefícios, tá? Benefícios. Então, os benefícios, eles sempre vão ficar, ó, atrelados à ideia de construção, ok? E os malefícios, tá? Os malefícios, eles vão ficar atrelados à ideia de destruição, ok? E vocês vão ver que no meu texto, obrigatoriamente, né, já que eu coloquei aqui no meu tema
construção e destruição, vocês vão ter que encontrar no meu texto algo relativo à internet que eu fale de benefícios e algo que eu fale de malefícios, ou seja, algo que seja construtivo e algo que seja destrutivo. Como eu falei, o meu título ele tem que ter a ver, né, com esse texto aqui todinho. Então, eu tenho que encontrar nesse texto construção e destruição. Então, vamos fazer o seguinte, conforme eu for lendo o texto, o que for construção, eu marco de verde. O que for destruição, eu marco de vermelho. Tá? Só para vocês entenderem aí. Então, vamos nessa. A internet é um instrumento que agregou melhorias ao nosso cotidiano. Espera aí, galera. Se a internet ela agregou melhorias, né? Melhoria é algo legal, é algo benéfico. Então, melhoria é algo atrelado, né? Aqui o nosso título, a construção. É isso? Então, melhorias, eu coloquei de verde. Então, já achei aqui 50% do meu título dentro do texto. Assim, como toda inovação, se não for utilizada de forma segura e responsável, poderá gerar transtornos irreparáveis. E, galera, preste atenção, transtornos irreparáveis. Transtornos irreparáveis, né? Está atrelado ao quê? A uma destruição, ou seja, seria algo, né, que na verdade é maléfico. Então, vou colocar de vermelho aqui, ó, transtornos irreparáveis. Ou seja, eu já posso dizer que 50% do meu título já apareceu no texto. Eu tenho algo falando aqui de benefício, né, de construção, e algo falando de malefício, que é de destruição. Tá? Então, isso é importantíssimo. A gente já achou que 50% do meu título dentro do texto, então eu já estou garantido. Mas vamos lá. Como qualquer inovação inserida na sociedade, sempre há aspectos positivos e negativos. Dentre eles, destaque-se. Então, vamos lá. Quando eu falo em crimes virtuais, né, crimes virtuais são malefícios. Exposição exageradas, né, também são malefícios. Mas, olha só, agilidade em tarefas cotidianas, a gente não pode chamar de malefício. A gente chama de quê? De benefício, né? Então, o que está de verde aqui são os benefícios, ok? Então, o que eu tenho aqui? Nessa primeira parte, se vocês observarem, né, que eu marcar aqui para vocês, ó, de verde, a gente tem a nossa introdução. Então, a gente tem a nossa introdução. Poxa, professor, eu fiquei curioso agora de ver na introdução o que você chamou de tópico frasal, ou seja, o seu ponto de vista. Galera, o tópico frasal, ele sempre vai aparecer, né, é sempre a primeira frase do texto. Então, o que eu marcar aqui, ó, vai ser o meu tópico frasal, ou seja, o meu ponto de vista a respeito do tema, ok? Então, esse aqui é o meu tópico frasal que está marcado aqui de verde. Então, a gente tem aí, né, a nossa introdução toda mapeada, né, em que essa parte de verde que vocês estão analisando aí, que é a primeira frase, né, da nossa oração, nada mais é do que isso aqui, ó, o tópico frasal. Né? A parte de verde aqui é o meu tópico frasal, meu ponto de vista. Pô, legal, professor. E onde que a gente tem aqui a enumeração dos argumentos, né? A enumeração dos argumentos, né, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, o primeiro argumento para eu falar que a internet, né, ela é maléfica, né? Ela tem malefícios, né? Argumento 1 está aqui, ó, crimes virtuais, tá? E o argumento 2, né? Argumento 2, se vocês repararem, está aqui. Né? Argumento 2 é exposição exageradas. E o argumento 3, né? Onde ele se encontra? Argumento 3, ele está aqui. Agilidade em tarefas cotidianas. Observaram que na minha introdução, olha o que eu fiz, tá? Vou marcar aqui, ó. Essa parte em verde aqui, ela é o meu tópico frasal, ela é o meu ponto de vista, né, a respeito do tema, em que eu continuo desenvolvendo aqui. Né? Vou desenvolvendo ao longo do texto, ok? E a partir desse momento aqui, ó, dentre eles destacam-se, eu começo a enumerar esses argumentos. Então, coloco aqui argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Tá? Mais para frente, a gente vai ter uma aula para cada parágrafo, ou seja, uma aula só para vocês aprenderem introdução,
uma aula só para vocês aprenderem desenvolvimento, uma aula só para vocês aprenderem a conclusão, tá? Então, não vou me ater muito nesses parágrafos, só quero que vocês visualizem todas aquelas informações básicas gerais que eu dei a vocês, ok? Então, vamos lá. Agora a gente começa aqui o nosso desenvolvimento. Então, vai ficar assim, ó. É importante salientar que os crimes virtuais lideram o ranking de malefícios gerados pelo mau uso da internet. Link suspeito. Então, galera, olha só, se um link ele é suspeito, a gente pode ver que isso é, né, maléfico, ok? Ele é maléfico. Então, a gente tem um malefício aqui, ó. Spam também, ó. Aquelas mensagens automáticas, né? Então, a gente continua. Spam são algumas das formas de acesso dos criminosos a dados pessoais de suas vítimas, né? A gente pode até falar também, ó, que criminosos, né, se tratando de internet, é um malefício. Gerando, assim, prejuízo, ó, prejuízo também, ó, é malefício, né? Por quê? Nesse parágrafo aqui, se vocês observarem, eu só vou falar de crimes virtuais e exposição exagerada. Eu nem vou falar, por enquanto, de benefício. Benefício eu vou falar no terceiro parágrafo. Então, neste parágrafo aqui, ó, só vai cair o quê? Malefício, ok? Vamos continuar. Além disso, algumas pessoas têm a tendência de se expor em redes sociais, ok? Colocando fotos de sua rotina, família e até mesmo expondo os seus bens, ok? Outra exposição bastante recorrente é o grande número de pessoas que têm suas fotos íntimas publicadas na rede, como há pouco tempo vitimizou. Então, olha só, fotos íntimas, né, publicadas em redes sociais, tá? Então, fotos íntimas publicadas também é um malefício, né? Ou seja, como há pouco tempo vitimizou. Então, a gente vai passar a tela aqui para poder continuar o término aqui do parágrafo, ok? Então, vamos nessa aqui, deixa eu só apagar aqui para poder mudar a tela. Então, como há pouco tempo vitimizou, os atores Stênio Garcia, né, e a Carolina Dickmann, né, que tiveram suas fotos íntimas aí, né, publicadas na internet. Aqui eu termino o meu segundo parágrafo. Vamos começar o meu segundo parágrafo. Por outro lado, a internet tem facilitado, né, a vida de muitas pessoas. Então, olha só, galera, se a internet ela facilita a vida de muitas pessoas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que agora a internet ela é um benefício, né? Se a internet, né, tem facilitado a vida, ó, agora eu vou colocar de verde, porque é um benefício. Tarefa que antes levariam horas, hoje podem ser executadas rapidamente. Então, as tarefas serem executadas rapidamente, né, por meio do celular, também é um benefício. Vale ressaltar que a internet também é um instrumento de instrução. Então, olha só outro benefício aqui, ó, instrumento de instrução. Tá vendo que esse parágrafo agora ele todo está em verde. Para as pessoas, permitindo o acesso rápido a informações. Então, olha só outro benefício. Ó, acesso rápido, ok, a informações. Vê que nesse parágrafo não vai cair nenhum malefício. Por quê? Eu deixei um parágrafo para poder falar de malefício e deixei um parágrafo para poder falar de benefício. Por isso que eu estou falando a importância de a gente sempre trabalhar com 4 parágrafos, ok? Então, a gente tem aqui o nosso terceiro parágrafo, tá? Tá aí bonitinho, nosso terceiro parágrafo. Né? É o terceiro parágrafo, tá aqui, desenvolvimento. Bom, e agora a gente vai fechar o parágrafo, que é este aqui, né? Que é o nosso parágrafo de conclusão, ok? De conclusão. Então vamos nessa, né? Vamos concluir aqui. Sendo assim, os benefícios que a internet trouxe agregam mudanças que estão revolucionando nossa sociedade, né? Como eu disse lá no meu tópico frasal, eu disse que a internet ele é um instrumento facilitador, né, de vida, né, do nosso cotidiano. Então, continuando. Entretanto, se não for utilizada de forma correta, olha só, tudo que eu sublinhar agora em rosa, né, vocês vão observar que nada mais é do que a solução para o nosso caso, ou seja, aquelas medidas e aquelas propostas de intervenção. Ó. Então, utilizada de forma correta, né, é uma proposta de intervenção que eu estou colocando aqui. Pode trazer consequências inversas, consequências que a gente não vai conseguir reverter.
Para isso, é necessário que estejamos sempre atentos. Então, o fato de estarmos atentos, ó, é uma proposta de intervenção que eu estou dando, simples para o caso, não precisa ser nada genial. É só para eu falar que este problema da internet, ele também pode apresentar algumas soluções, ok? Exatamente isso. Então, estejamos sempre atentos ao seu uso, para que este instrumento, né, seja funcional para as nossas atividades do dia a dia, eliminando desta forma todos os malefícios. Vamos eliminar, né, ou seja, todos os malefícios que vêm agregados às inovações tecnológicas. Então, percebeu que a minha introdução está muito simples, a linguagem está objetiva, e, basicamente, né, eu estou aqui propondo medidas, né, para que a internet não seja mais um problema, né, para que ela não seja mais um malefício, algo atrelado à destruição. Então, a gente tem aí, galera, um exemplo de redação simples, objetiva, nota 10 para vocês, né? A partir aí de um modelo, né, que a gente vai trabalhar muito. Então, eu optei em colocar um modelo bem básico de texto aí para vocês, tá? Para a gente já ir observando como funcionam esses elementos que a gente vai trabalhar dentro do texto. Obviamente, a gente vai focar muito ainda, como eu disse, a gente vai ter uma aula de desenvolvimento, uma aula só como fazer introdução, só como fazer conclusão. Então, isso aí foi apenas um apanhado geral, tá? A partir daqui, a gente vai esmiuçar esse conteúdo, né, para ir fazendo passo a passo até a gente chegar a uma redação aí de excelência, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se não entendeu, é só voltar esse vídeo, assistir quantas vezes forem necessárias, até que essas informações elas entrem na cabeça de vocês, tá? Não esqueçam de pegar a folha de redação que já está disponível lá na plataforma para vocês baixarem, tirarem xerox, imprimir, para poder já praticar a redação de vocês em cima de uma folha oficial, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.